Que eu deixei o negócio desligado aqui. Agora vai funcionar. Gente, eu sou o próprio... Tô aprendendo a mexer nesse equipamento que eu não faço a mínima ideia. Rewind. Vamos voltar aqui agora um pouquinho. Show de bola. Olha só, galerinha. Bem-vindo ao Clube 171. Pra você que é novo aqui, o que é o Clube 171? Tava explicando, só que eu percebi que o meu áudio tava desligado. Clube 171 é quando eu e você, alguém chega pra você e acha que aquilo que você tá falando, que você vai conseguir fazer, é impossível. Então, alguma coisa que talvez você fale assim, não, brother, não, eu vou conseguir vencer o câncer esse ano, então eu vou conseguir falar inglês esse ano, então eu vou conseguir viajar para os Estados Unidos esse ano, então quem sabe eu vou passar no vestibular de medicina. Alguém chega pra você e fala assim, ah, brother, não mete bronca, não mete essa não, cara. Isso é coisa de 171, brother. É pra essas pessoas que ficam não acreditando no impossível, colocando na tua cabeça o peso, que já que ele já chama a gente de 171 mesmo, a gente tá aqui pra fazer realmente o impossível, então eu convido você pra fazer parte do Clube do Impossível, parte do Clube do 171. Então hoje a gente vai estar falando sobre os 3 passos de como você vai vencer a vergonha de falar inglês. Existem faltas de habilidades que o ser humano tem e que ele acredita que essas faltas de habilidade, que essa falta dessas habilidades não tem nada a ver com o inglês dele. E é aí que ele está muito, muito errado. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa que normalmente não consegue falar inglês, ela tem naturalmente é a dificuldade, por exemplo, de conversar com pessoas que ela não conhece. Pessoas que não fazem parte do meio do caminho, do meio ambiente onde ela convive, do meio social dela, são introspectivas ou são introvertidas, ou o pior de tudo, são pessoas extremamente tímidas, e é justamente isso que acaba de impedindo essas pessoas de conversar com outras pessoas em português. Eu tô falando de pessoas conversando naturalmente em português. E por que essas coisas acontecem? Justamente pelo fato de que se eu não tenho a habilidade de usar essa habilidade no português, como é que eu vou ter a habilidade de jogar no inglês? Eu não consigo. Se eu não tenho habilidade do português, eu não tenho habilidade no inglês. Para você vencer a vergonha, vencer o medo de falar inglês na frente das pessoas, para você conseguir vencer essa vergonha, o primeiro passo é identificar as dificuldades que você já tem na língua portuguesa. Senão, o que acontece com você e com muitas pessoas? Quando você e eu acreditamos, eu não consigo falar inglês, porque na verdade, eu tenho vergonha de falar em público, mas eu não associo a minha mente à vergonha de falar em público, eu acho que o fato que eu não falo inglês é porque eu sou burro, é porque eu não sou inteligente, é porque eu não sei, é porque o que eu sei não é o suficiente, é porque eu não sei nada o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu me acho o cocô do cavalo do bandido. Aquilo afeta cada vez mais a minha autoestima, me empurrando para baixo e deixando de me fazer cumprir com o meu propósito, entendeu? Então o primeiro passo que eu falo para todo mundo vencer a vergonha de falar inglês, cara, primeiro passo que eu falo para todo mundo vencer a vergonha de falar inglês é identificar as dificuldades que você já tem na língua portuguesa. Rafa, eu não tenho vergonha de puxar assunto com pessoas que eu não conheço. Mas se tiver mais de 10 pessoas, eu tenho vergonha. Rafa, eu não tenho vergonha de puxar assunto com pessoas que estão na rua, que eu não conheço. Mas às vezes dentro do meu trabalho, pessoas até que eu conheço, eu tenho vergonha. Eu fico meio consciente, ou autoconsciente, ou self-conscious, né, que é a palavra em inglês, de falar alguma coisa e as pessoas me julgarem. Rafa, essas são as dificuldades naturais da minha falta de habilidade ou fraqueza nas minhas habilidades sociais. Como que a gente rebate isso? Trabalhando as habilidades sociais. O que eu consigo fazer com vocês hoje? Eu preciso que vocês entendam a seguinte questão. É muito importante... Deixa eu trazer o Zoom de volta para cá, porque o Zoom ficou doido. É muito importante que nós entendamos que a falta de habilidade no português, ela vai me afetar com certeza a minha falta de habilidade no inglês. Isso é certo. Então, o exercício que eu passo para as pessoas é trabalhe a sua habilidade no português. Cara, Rafa, mas eu só quero falar inglês. Beleza, mas falar em público é falar inglês. Conversar com pessoas estrangeiras que você nunca ouviu falar na vida é falar inglês. Se encontrar em situações estressantes que você vai, talvez, sair da sua zona de conforto, e com certeza vai sair da sua zona de conforto, é falar inglês. Então, o que eu preciso fazer, Rafa? Uma dica que eu dou para todo mundo que faz a mentoria, e essa dica, meu irmão, causa uma revolução na vida das pessoas, que
Você não faz ideia. Pega um papel e caneta e anota o seu sentimento, suas emoções. Literalmente, pense nas suas emoções quando você estiver numa fila de um supermercado, ou na fila de um banco, ou em qualquer fila, ou ambiente público que você estiver ali, anote suas emoções, seus sentimentos naquela hora. E puxe assunto e anote se essa conversa que você puxou o assunto, você que vai estimular a conversa. Foi uma conversa fluida, foi uma conversa que se desenvolveu naturalmente, ou foi alguma coisa que você precisou se esforçar muito, ou quem sabe nem desenvolveu a conversa naturalmente, ou quem sabe chegou até te atrapalhar, ou talvez você quis até fugir, ou talvez você nem conseguiu falar. Anota isso, porque isso é importante. É importante entender isso, porque isso vai afetar, sim, a sua fala no inglês. Muita gente acha que para falar inglês tem que ter gramática, vocabulário, tradução, verbos. Não tem. Não tem. Se a maioria dos brasileiros hoje não consegue falar inglês, não é por falta de vocabulário, não é por falta de gramática, e muito menos por falta de aula. A questão que a maioria dos brasileiros hoje não consegue falar inglês é por falta de habilidades que foram roubadas dessa pessoa. E você já me ouviu falar, eu falo de falta de identidade, eu falo de falta de intimidade, eu falo dessas coisas todas. Então a primeira coisa é entender que você vai ter dificuldades em habilidades sociais que não tem nada a ver com você ser burro ou inteligente, ser capaz ou incapaz, ser ruim ou ser bom no inglês. Isso é realmente, simplesmente uma característica sua e que você vai trabalhar daqui para frente. Esse foi o primeiro passo para você entender que você vai vencer a vergonha de falar inglês, tá ok? Aí alguém falou assim, inteligência social, exatamente isso. Rafa tá ensinando habilidades sociais para nós, faz parte do processo. Agora vamos falar agora sobre o segundo passo de vencer a vergonha de falar inglês. Por exemplo, tem gente que não tem problema nenhum de puxar assunto com pessoas estranhas, mas não consegue sentar e bater um papo com o próprio filho por 10 minutos. Tem gente que não tem problema nenhum de chamar a atenção de pessoas que não conhecem, que não têm intimidade com ele. Mas pessoas que a conhecem, essas pessoas já não conseguem mais segurar um papo longo, puxar um assunto. Então talvez, se você já é uma pessoa extrovertida por natureza, mas não consegue puxar um assunto ou conversar com pessoas do seu métier, às vezes vale a pena você conversar com pessoas do seu métier. Só que o segundo passo que eu tô dando aqui pra galera aqui agora, que afeta e muito a sua habilidade de falar inglês, que afeta o fato de você sentir vergonha de falar inglês, é conversar com uma pessoa que muitos de nós não tem conversado, ou se conversa, tem vergonha de conversar. Você quer saber que pessoa é essa? É você, brother. Conversar sozinho. Mas aí você vai conversar sozinho em English, brother. Você vai talk to yourself in English. Você vai começar a talk to you in English, e depois que você conversar com essa pessoa importante que é você já vai conversar com inglês. E olha que engraçado. Muita gente que eu falo pra fazer isso, essas pessoas, quando elas ouvem eu falar isso, elas falam assim, Rafa, peraí, cara, tu tá falando pra eu conversar comigo mesmo, cara? Comigo mesmo? Não faz sentido isso pra mim. Deixa eu trazer de novo um pra mim. Show de bola. Não faz sentido esse negócio de conversar comigo mesmo. Não faz sentido, brother? Não faz sentido, Rocket? Vá lá e tenta. Você que tá me dizendo que não faz sentido, você que tá me dizendo que isso aqui não é uma coisa que vai encaixar na tua realidade, brother, é a primeira pessoa que vai, com os antigos já diziam, peidar na farofa. O que é o peidar na farofa? Peidar na farofa é a hora que vai correr da batalha, vai correr do desafio, vai correr da situação. Pois é, se você é o cara que peida na farofa, entendeu? Eu tô te recomendando para não peidar na farofa, beleza? Conversa com você mesmo, conversa em inglês. Olha o que vai acontecer com você. O teu sentimento de ridículo vai ser tão grande, a sensação de que tá pagando o maior mico da face da terra. E lembre-se, você tá falando com você mesmo, não tem ninguém mais no mundo te ouvindo falar inglês, a não ser você e o Espírito Santo. Beleza, brother? Então você tá ali falando com você mesmo em inglês e você se sente ridículo por falar inglês com você mesmo? Meu irmão, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a pessoa maior julgadora
Tá dentro de você. Mas como assim, Rafa? Eu gosto de falar um bom inglês. Eu quero falar perfeitamente eloquente. Eu quero falar gramaticalmente correto. Brother, não mete essa, meu irmão. Enquanto você tá tentando falar gramaticalmente correto e perfeitamente eloquente, outras pessoas estão passando à tua frente, como você já sabe disso, já perdeu vagas de oportunidade na sua vida, porque outras pessoas com inglês infinitamente pior do que o que você tem, com cara de pau muito maior do que a tua, foram lá e roubaram a tua vaga do trabalho em vez de você ter pego essa vaga. Outra coisa que eu preciso que você faça, que você entenda nesse código, é que quando você está praticando com você mesmo, sabe quem você lembra? Sabe quem você parece? Sabe você, quando você aprendeu a ler, quando você era bem pequenininho, você saiu da escola e você entrou no carro do seu pai, da sua mãe, ou quem sabe você estava no ônibus e andando com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, com o seu primo, com o seu irmão mais velho, não sei com o que você estava andando? Sabe o seu filho e sua filha, quando aprenderam a ler, eles ficavam lendo tudo quanto é placa perto deles, falando sozinho? Pois é, esse era eu, na primeira vez que eu fui nos Estados Unidos na minha vida. Eu sentei do lado do motorista da van, veio uma van buscar a gente, era um grupo de 10, 11 brasileiros. Eu sentei do lado do motorista e eu ficava o tempo todo lendo as placas e falando tudo errado, mas eu ficava lendo em voz alta. E o motorista começava a rir. E aí ele ria, mas de vez em quando ele pegava a palavra que eu tinha acabado de falar lendo a placa e ele repetia de uma maneira um pouquinho modificada. Só um pouquinho diferente. O que ele estava dizendo ali? Ele não estava nem me corrigindo, ele só estava falando do jeito dele e eu falando do meu jeito. Só que é lógico que aí eu, ouvido atento, eu ouvia ele falar do jeito dele, eu já modelava e me autocorrigia. Dica padrão, modelagem e autocorreção. Ninguém precisa de corrigir, Rocket. E ninguém tem autoridade de te corrigir também não. A única pessoa que pode te corrigir é você, mas não forçado externo, é uma força interna, não por perfeccionismo, simplesmente por gostar, por vontade aleatória. Falava errado até chegar lá. Cheguei lá, mudei um pouquinho, passei a falar um pouquinho menos errado. It doesn't freaking matter. A vida segue e você vai tirando onda assim mesmo. Terceiro passo. Agora tem o terceiro passo agora. Terceiro passo, galera. Tá ficando metido esse menino, né? Mas beleza, aprendi. Eu que fiz esse negócio tudo aí, cara. Eu que fiz aqueles slides, aquelas transições. Foi tudo eu que fiz, tô aprendendo, viu? Mas vamos lá, fico todo orgulhoso. Dá um trabalho pra caramba, brother. Não tem equipe fazer. Eu tenho uma equipe grande até, graças a Deus. Mas isso aqui foi eu que fiz. Tô feliz. Aliás, os ícones, quem desenhou na mão os ícones foi minha irmã, que é a minha designer gráfica. Aí ficou legal, não ficou legal, galera, esses ícones aí? Eu também fiquei feliz com esses ícones aí. Tô tirando onda com esses ícones aí. Eu falo isso e a galera não acredita, tá? Eu falo assim, brasileiro fala inglês. Brasileiro já sabe falar inglês. O problema de brasileiro não é vocabulário, não é gramática, não é nada disso. O problema de brasileiro é que ele tá travado. Ele precisa destravar. O brasileiro é tão travado, que o brasileiro aprende a falar inglês para dar desculpa, brother. O brasileiro, ele aprende a falar inglês para dar desculpa, meu irmão. Aí eu falei assim, não, tá de sacanagem, cara. O brasileiro aprende inglês o suficiente para dizer no, I don't speak English, I'm sorry, my English is very bad, I don't speak very good English. O cara aprende a falar inglês para viver uma vida de miserável pedindo desculpinha para estrangeiro que não quer saber da desculpa dele. E outra, o gringo fica grosso com ele depois porque o gringo acha que ele tá mentindo. Por que ele acha que você tá mentindo? Porque você tá dizendo pro cara em inglês que tu não fala inglês, não faz sentido nenhum isso. Ele fala, pô, se o cara não quer falar comigo, poxa, ele podia ter falado isso, né? A pessoa tem que dizer o seguinte, ela tem que parar de pedir desculpa pelo inglês dela. Parar de pedir desculpa pelo inglês dela. Quando você pede desculpa pelo teu inglês, você tá colocando o seu inglês num patamar menor do que ele realmente é. Você está subjugando o seu inglês, você está subjugando a sua capacidade e você está se literalmente travando em um processo de aprendizado que deveria ser extremamente natural, simples e direto. Então, o que eu peço para você fazer então para resolver esse problema? Aprenda a dizer que não entendeu. Não entendeu. Repete, por favor. No, don't understand, repeat please. E mete um repeat please ali, cara. E fala assim, ó, eu vou dar uma dica pra vocês que essa dica vale $1 milhão. $1 milhão, anota aí. Essa dica do $1 milhão. É você fazer essa cara assim, ó. Faz assim, todo mundo, Rocket, vai lá. Todo mundo, vou chamar o pessoal aqui de novo. Todo mundo faz assim, ó. Faz aí, galera, vocês estão fazendo assim, ó. Levanta isso aqui, ó. E faz cara de nojo, ó. Faz cara de nojo.
Aprenda a fazer cara de nojo. Faz assim, Quando o gringo falar contigo em inglês e você não entendeu, chega assim, faz assim pro cara, cara de nojo. Não chega pro cara e fala pro cara, I'm sorry, eu não te entendi, porque eu devo ser a pessoa mais burra do mundo e você é super inteligente, gringão, maravilhosão, e eu, brasileirinho de cocô do cavalo do bandido, tô aqui e eu não consegui te entender, por favor, me perdoa. Não é assim, brother. Chega pro cara que acabou de falar contigo em inglês, teu chefe, supervisor, estrangeiro, turista, imigração, faz assim, Não faz cara de tonto, assim, cara de tonto, digo assim, essa aqui é cara de tonto, ó, cara de tonto, ó, isso aqui não, é cara de medo. Vai fazer assim, ó, cara de nojo, porque isso vai forçar o cara a querer te ganhar, entendeu? O camarada, quando ele vê que você fez cara de nojo, essa expressão facial, ela meio que instiga um desejo na pessoa de ganhar a tua aprovação. Não vão usar isso também para... Eu estou ensinando para vocês técnicas muito importantes de negociação, porém que são fantásticas para você aprender a falar inglês, tá ok? Mas é aquilo que muita gente fala, destrave seu inglês não é só para inglês não, é para a vida. As habilidades de fala são habilidades tão básicas que você aprendeu a falar antes de fazer xixi e cocô quando você era criança. Então falar é o princípio da coisa toda. Você quer tirar onda nessa terra? Aprenda a falar. Beleza? Beleza. Aí eu cheguei lá, você chega lá e fala assim, Aí a pessoa vai querer sua aprovação, ela vai se esforçar mais para se fazer entender. Naquele momento, ela não achou que você não sabe inglês. Naquele momento, ela achou que ela não se expressou bem. E olha só, Rocket, deixa eu te falar a verdade, é bem provável, 98% das vezes que uma comunicação entre um estrangeiro e um brasileiro acontece, o estrangeiro não se expressou bem. Mas o brasileiro coloca todo o peso da culpa nele porque ele não entende. Agora, se você senta comigo para conversar comigo e eu estou empolgado, meu amigo, eu falo tão rápido, que você é capaz de entender metade das coisas que eu falo, porque eu falo muito rápido. E aí você vai se tornar menor do que eu por causa disso? Não, você vai falar, ô Rafa, para devagar aí, brother, eu tô entendendo nada que você tá falando, não. Eu falei, beleza, pisa no freio e eu vou te explicar mais devagar, porque não é que eu penso rápido, eu penso devagar, você pensa rápido, pensa devagar, não é isso. É que realmente eu falo muito rápido. Então, é normal na comunicação entre dois seres humanos, um não se expressar melhor do que o outro, ou um ter dificuldade de se expressar também. Então, se você faz a cara de what? Repeat again, please. What did you say? Repete, pede pro cara repetir. Isso vai criar nele a necessidade de te pedir aprovação. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque é muito engraçado. Eu tava conversando com um cara esses dias e ele tá montando um treinamento em inglês. E ele veio conversar comigo. Ele tá montando uma escola online de inglês. A primeira coisa que eu perguntei pra ele tá montando uma escola de inglês. Perguntei pra ele, você fala inglês? Não. Aí ele falou assim, não, tem um americano lá na minha equipe que já deu aula de inglês muitos anos no Brasil e ele vai dar. Aí eu falei, beleza. Aí eu já pergunto logo assim, porque hipocrisia, gente, hipocrisia é uma coisa que mata qualquer tipo de projeto. Aí eu perguntei assim, esse cara, esse americano que tá lá na tua equipe, ele fala português quebrado? Porque eu já sabia que ele falava português, tá? Ele fala português, porque o cara não falava inglês, como é que o cara se comunicava? Se comunicava porque o estrangeiro falava português. Ele fala português quebrado ou ele fala português perfeito, igual a eu e você, sotaquezão perfeito? Aí o cara falou na hora. Não, ele fala bem quebrado. Ele é casado com uma brasileira, mas o português dele é bem quebrado, bem quebradão mesmo. Falei, beleza, não tem problema nenhum, não tô julgando o cara não. Mas quando ele tava dando aula de inglês, você já viu ele dando aula de inglês pra alguma vez na vida? Ele falou, já vi ele dando aula de inglês. Ele exige que o brasileiro fale inglês perfeito igual ele fala inglês? Ele exige que o brasileiro fale inglês igual ele fala? Aí o cara, na hora, ele percebeu. Falou, caraca, maluco, é isso? Falei assim, pois é. Como é que então esse cara, esse americano, que não fala português perfeito, fala um português quebrado, e tá aqui casado, trabalhando, ganhando dinheiro no Brasil, vivendo no Brasil, curtindo a vida doidado, pergunta pra esse cara se ele quer voltar. Não quer voltar, quer ficar no Brasil? E esse cara tá dando aula de inglês para outras pessoas e que exige uma perfeição no inglês das pessoas? Falei assim, não, cara, isso aqui, ó,
corta, porque isso é uma falta de respeito tamanho do mundo, cara. Não é possível que isso aconteça ainda. Não é possível, mas infelizmente acontece. Bom, galera, vamos agora pro... Fechamos os 3 passos. Vamos agora pro pessoal que tá batendo um papo com a gente. Quero ouvir vocês aqui. Eu meto um what? Very good, my friend. Michelle Dilkin. Depois do DSI, tô dominando o inglês. Tamo junto, Michelle. Graciele Dejane falou assim, compartilha essa live com conteúdo de altíssima relevância. Tamo junto. Liliane Veríssimo. Deu uma risadinha ali. E Graciele, tamo junto. Beleza, pessoal? Então é isso aqui. Esse é a nossa live. Super simples. Eu tô aqui aprendendo a mexer com esse negócio desse programa. Até que ficou bom, não ficou ruim não, hein? Tô ficando feliz com esse negócio aqui. Então é isso aí, Rocket. Fica ligado aqui no Jornada Rocket para que você possa sempre estar conectado com os nossos novos conteúdos que estão sendo lançados para destravar a sua mente e mostrar para você um caminho muito mais simples, direto e mais natural. Aliás, é o caminho natural para você aprender a falar inglês ou qualquer outra língua. E lembrando que esse conteúdo não é só pro seu inglês, cara, destrava a tua vida, porque quando você resolve aqui a base da fala, você resolve uma habilidade que você aprendeu antes de aprender a fazer xixi e cocô. Então se liga com a gente aqui, ó. Bem-vindo ao Jornada Rocket.